Shalom, queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor a todos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estudar um texto que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 7, do versículo 18 até o versículo 22. É muito importante que você leia esse texto antes de prosseguir, para entender sobre o que nós vamos estudar, ok? Esse texto aqui, ele começa falando: todas essas coisas foram referidas a João pelos seus discípulos. E a gente já aprendeu que quando um texto começa apresentando uma informação que está remetendo a algo que nós não sabemos, a uma informação que nós não temos, a gente tem que ir atrás dessa informação. Todas essas coisas foram referidas. Quais coisas foram referidas? Então a gente lê o texto anterior e a gente vai ver que está falando da ressurreição do filho da viúva de Naim, está falando da cura do servo de um centurião, está falando de milagre, está falando de muita coisa boa que o Senhor Jesus estava operando naquele momento. E essa notícia boa chega até os ouvidos de João Batista e gera uma reação. A reação de João Batista diante dessas notícias boas é enviar uma dúvida para o Senhor Jesus. E uma dúvida muito interessante, porque é uma dúvida a respeito do Senhor Jesus. Né? Então, a gente tem que fazer uma pergunta. Primeiro, quem era João Batista? Né? João Batista era um profeta. Ele sabia que ele era profeta e as pessoas o reconheciam como profeta. Aliás, ele era um profeta tão impressionante que em certo momento da vida dele, os sacerdotes e levitas foram até ele perguntar se ele não seria o Cristo. E fizeram essa pergunta para João Batista: João Batista, você é o Cristo? Você é o Messias? Imagina o testemunho que esse homem dava para ele ser confundido com o Cristo. E ele, sabendo muito bem quem ele era, ele disse: não, eu não sou o Cristo, não. Eu sou a voz do que clama no deserto. O que significa isso? Significa que ele sabia que ele era profeta. O que clama é aquele que traz a mensagem, aquele que está proclamando algo. Então ele sabia que ele era profeta e que ele estava cumprindo a vontade de Deus ao transmitir uma mensagem. E em outros momentos, esse homem, João Batista, ele foi inclusive reconhecido pelo Senhor Jesus como sendo mais do que profeta. Ele é o homem que anuncia que o Senhor Jesus é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele é o homem que diz que ele não é digno de desatar a sandália do Senhor Jesus. E aí ele envia uma pergunta, e não é uma pergunta qualquer, né? Porque ter dúvida ou perguntar não ofende, mas essa pergunta que ele fez aqui é uma pergunta a respeito do Senhor Jesus. Ele põe em dúvida a pessoa do Senhor Jesus. Ele pergunta: você é mesmo o Cristo? Você é mesmo aquele que nós estávamos esperando ou havemos de esperar outro? Então ele está pondo em dúvida o Senhor Jesus. Ele está fazendo uma pergunta somente. Ele está pondo em dúvida a pessoa do Senhor Jesus. O que é que estava acontecendo com João Batista? É uma outra boa pergunta para a gente fazer. Nesse momento aqui, ele já estava aprisionado, ele estava no cárcere desde o capítulo 3 de Lucas. E João Batista foi aprisionado por qual razão? Ele era um malfeitor? Ele tinha feito algo errado, tinha cometido um crime? Não. Ele foi aprisionado pelo rei Herodes porque ele apresentou para Herodes uma visão bíblica a respeito do casamento. Ele corrigiu, ele advertiu, ele admoestou Herodes. Ele falou assim: olha aqui, rei Herodes, você não pode se casar com a sua cunhada. Que era o que Herodes tinha feito. E aí Herodes achou: mas que audácia, né? E mandou prender este homem, este profeta, este grande homem de Deus, um homem fiel a Deus. Então, por que é que João Batista foi parar no cárcere? Porque ele era temente a Deus, porque ele apregoava a palavra de Deus, né? E isso gerou algo dentro do coração de João Batista, porque ao
gerou algo do coração, porque saiu pelos lábios, né? Saiu da boca do João Batista uma pergunta: Jesus, você é mesmo o Cristo? Como quem diz, se você é o Cristo, por que eu estou preso? Se você é o Cristo, por que eu estou passando pelo que eu estou passando? E essa é uma dúvida que acontece muito no coração das pessoas em momentos nos quais elas se encontram em adversidade, em dificuldade, passando por um deserto ou por um aprisionamento da alma, um aprisionamento da emoção, né? Situações de privação geram dúvidas. Perceba que quem enviou João Batista para o cárcere foi Herodes, mas João Batista não levantou nenhum questionamento a respeito de Herodes. Ele levantou um questionamento a respeito de Deus. Muito sério isso. E muitos de nós corremos o risco de cair nesta enrascada, nessa armadilha de Satanás. Se um homem desse gabarito caiu nessa armadilha, você imagina, gente, né? Então, quando ele envia essa pergunta, qual é a atitude do Senhor Jesus? Primeiro, Jesus tem uma ação, depois ele tem uma reação, né? Depois ele tem uma resposta. A primeira ação de Jesus é naquela mesma hora. Curou Jesus muitos de moléstias, flagelos, espíritos malignos e deu vista a muitos cegos. Eu gosto muito desse versículo porque ele diz a hora da cura, naquela mesma hora. É assim, ó, pá, instantaneamente. Que hora que é? Agora, naquela mesma hora, nessa mesma hora. O que Jesus faz? Cura as pessoas de moléstias. Moléstias são doenças, né? Flagelos são calamidades, que podem ser calamidades na alma. E espíritos malignos. Olha só a profundidade do alcance da cura do Senhor Jesus. Ele cura o corpo, a alma e o espírito e dá vista a muitos cegos. Quem é cego? Aquele que vive na treva, aquele que não conhece a Deus. O cego é aquele que não conhece a verdade, não é? Então, o Senhor Jesus, ele opera o mesmo que ele estava fazendo antes de João enviar a pergunta, o questionamento, a dúvida. Jesus estava fazendo o quê? Ressuscitando gente, curando pessoas, ensinando pessoas, dando vista aos cegos, né? É ensinar. A pessoa ignorava a informação, recebe o ensino do Senhor Jesus, os olhos dela são abertos, como os nossos olhos estão sendo abertos aqui. O que Jesus estava fazendo? O mesmo. Por quê? Porque Jesus não muda. O que aconteceu aqui? Mudou algo em João, não em Jesus. Jesus é imutável. Quando ele, naquela mesma hora, realiza o mesmo, ele está falando assim: olha aqui, João, presta atenção. Eu sou Deus e eu não mudo. Eu sou imutável. Agora, você é profeta e aconteceu alguma coisa com você. E é importante que você faça essa análise de você mesmo, né? Então, depois que ele mostra que ele é imutável, todo-poderoso, que faz na mesma hora, ele continua a realizar. Ele responde: ide e anunciai a João que vocês estão vendo aqui. Olha, eu estou fazendo a obra de Deus. Eu vim para realizar uma obra e eu não mudei. O que Deus me levantou para fazer, eu estou fazendo. No final, né, os discípulos iriam entregar essa resposta para João Batista. E o Senhor Jesus fala no versículo 23 que bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Ele envia uma correção, ele envia uma exortação para João Batista. Ele diz assim: olha aqui, João Batista, eu não mudei, quem mudou foi você. E feliz é a pessoa que não encontra em mim motivo de problema. Ou seja, o seu problema não tem início em mim. O seu problema não tem origem em Deus. O que você está passando não foi Deus que gerou. Por que João Batista estava passando por essa situação? Porque ele era profeta. E profeta, a gente lê o Antigo Testamento, o Senhor Jesus mesmo declarou: não há profeta sem honra, senão aqui na casa dele.
né? Os profetas levantados em Jerusalém morreram em Jerusalém, foram apedrejados em Jerusalém, foram açoitados em Jerusalém, foram envergonhados, foram humilhados, foram surrados em Jerusalém. E o profeta, ele estava botando a responsabilidade, vamos dizer assim, a culpa em Deus, que é o Senhor Jesus. Olha, depois que eu comecei a mexer com esse negócio de falar que você é o Cristo, olha só o que aconteceu comigo. E não é verdade, não é? Então, esse texto aqui, ele evidencia uma malignidade que na Igreja Eterna Aliança nós apelidamos de lambiferidas. Que malignidade é essa? Essa malignidade tenta retirar o cristão, o crente, do centro do propósito. Tenta, de uma forma aproveitadora, oportunista, confundir a mente do crente, lançando mentiras, sussurrando mentiras no coração da pessoa, fazendo com que ela se sinta injustiçada, fazendo com que ela se sinta esquecida de Deus, esquecida pela família, esquecida pelo líder, injustiçada por Deus e por todos aqueles que estão ao redor. O meu líder, Jesus, me esqueceu. O meu Deus, o meu Pai me esqueceu. Aquele que me levantou como profeta me esqueceu aqui no cárcere. Olha só como eu sou um coitadinho. Veja só que injustiça Deus está cometendo para comigo, a não ser que ele não seja Deus. Aí tudo bem, aí é homem desaponta a gente mesmo, né? Então, o que essa malignidade estava soprando no ouvido de João Batista? Fique lambendo suas feridas. Essa ferida está aberta? Não deixa essa ferida fechar, não. Fica remoendo, fica pensando no problema, fica pensando mesmo que Deus é injusto, que fique gerando dúvidas. Alimente a semente da dúvida, deixa essa dúvida aumentar e criar uma árvore. A gente sabe, lendo o Novo Testamento, né, nas cartas e evangelho, cartas que se seguem, que o João Batista não foi o único aprisionado, né, da Bíblia, tampouco do Novo Testamento. Pedro também foi aprisionado, encarcerado. Paulo e Silas também foram encarcerados. O que aconteceu com Pedro? Enquanto ele orava, as portas do cárcere abriram automaticamente. O que aconteceu com Paulo e Silas? Enquanto eles oravam e adoravam e cantavam louvores, as portas do cárcere abriram pela força de um terremoto que aconteceu ali naquele lugar. Por que não aconteceu um terremoto no cárcere de João Batista? Por que as portas não se abriram de forma automática no cárcere de João Batista? Aquele que abriu a porta para João, aliás, para Pedro, para Paulo, para Tiago, foi o mesmo. Por que ele não abriu para João? Muito provavelmente João estava fazendo algo diferente do que Pedro estava fazendo. A Bíblia não fala isso, mas eu estou, né, exercitando a nossa capacidade de interpretar texto. Muito provavelmente João estava fazendo algo diferente do que Paulo e Tiago estavam fazendo. Muito provavelmente João estava lambendo suas feridas, falando: puxa vida, olha só, que coisa ruim aconteceu comigo. E esse negócio de acontecer coisa ruim com o profeta era natural. Ou seja, é como nós. Quando acontece algo difícil, uma enfermidade, um problema, o carro quebra, a pessoa perde o emprego, ela começa a gerar dúvidas e dúvidas a partir, né, de uma malignidade que começa a fermentar a cabeça da pessoa. Gente, isso é natural. Por que o carro quebrou? Por que a pessoa ficou enferma? Por que o casamento desestabilizou ou até acabou? Porque são humanos. Por que João Batista passou por esse problema? Porque ele era profeta. O profeta era perseguido mesmo, ele achou que ia ser como com ele? Né? Nós somos humanos, a gente vai achar que acontecerá como conosco. Entretanto, o Senhor Jesus apresenta para nós o sobrenatural. Porém, o sobrenatural acontece por meio da fé. Dúvida é absolutamente contrária à fé. Por que não aconteceu o mesmo com João Batista? Porque ele
teve uma dúvida. A dúvida que ele apresenta para o Senhor Jesus, ele duvida do Senhor Jesus. E aí o Senhor Jesus o corrige, né, apresentando para você e para mim um bálsamo, um remédio que é aplicado sobre feridas. Qual é o remédio? A verdade. O Senhor Jesus, ele fala, olha, feliz é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Eu não sou motivo de problema, eu sou aquele que resolve problema. Eu sou aquele que transforma situações. Eu sou aquele que abre cadeias. Eu sou aquele que abre portas. Eu não sou o que fecha. João Batista, você está me confundindo. Você está confundindo Jesus com outra força, com outra pessoa, com outro ser. Então ele apresenta a palavra, ele apresenta uma exortação, ele apresenta a verdade. Como é então que feridas são fechadas? Por meio da apresentação da verdade. E a verdade é a palavra de Deus. E é só Jesus que faz isso? Claro que não. Jesus é o bom pastor. Mas nós somos imitadores de Cristo. Como imitadores de Cristo, nós não podemos alimentar a ferida de ninguém. Nós não podemos lamber a ferida. Nós devemos curar a ferida. E como é que se cura a ferida? Com a verdade. Proclame a verdade. Proclame a palavra do Senhor. Diga que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Diga que na cruz as nossas dores e as nossas enfermidades foram vencidas pelo Cristo. Nós devemos declarar a palavra de Deus, que somos amados por Deus, somos escolhidos de Deus, somos eleitos no Senhor, somos aqueles que fomos chamados para viver a palavra e a promessa do nosso Deus. Nós somos enviados também, enviados para pregar a boa notícia. Nós recebemos uma direção de Deus e o Espírito Santo de Deus, ele representa o bálsamo que traz a verdade. Você sabe, bálsamo é óleo, óleo é uma simbologia do Espírito Santo. Então, quando o Senhor Jesus, ele aplica esse bálsamo na ferida de João Batista, ele está ensinando para você e para mim que em nossas feridas nós devemos aplicar a verdade da palavra e na ferida do nosso irmão também. Nós não devemos lamber a ferida do irmão falando, coitadinho, que judiação, acho que Deus se esqueceu de você mesmo. Que azar, hein, irmão? Tudo acontece com você. Não, nós devemos trazer essa pessoa à lucidez. Deus não mudou. O da direita recebeu, o da esquerda recebeu. Por que você não está recebendo? Você acredita mesmo que o problema está em Deus? Não. Quem erra não é Deus. Afinal de contas, Ele é Deus. Nós erramos. E nós não devemos deixar essa malignidade, né, que foi apelidada de espírito do lambe-feridas, gerar dúvidas na nossa cabeça. Nós devemos receber o bálsamo da parte de Deus. E é isso que eu quero profetizar sobre a sua vida hoje. Receba o bálsamo da parte de Deus para que essas feridas sejam curadas e que esse bálsamo venha sobre as suas mãos para que você também possa curar feridas. Nós somos aqueles que fechamos e curamos feridas. Nós não deixaremos feridas abertas, porque há abundância de verdade em nossas mãos. Amém? Receba essa palavra em nome de Jesus.